Fala, rapaziada amiga do SRZD, tô de volta aqui para falar um pouquinho sobre esses últimos enredos que foram anunciados agora nas duas últimas semanas, né? Um tempo atrás eu até gravei um vídeo falando um pouquinho sobre a comoção que gerou o anúncio do enredo sobre o Cissa da Viradouro, né? Um cara gigantesco no carnaval carioca, na minha opinião, o maior mestre de bateria de todos os tempos. E parece que as escolas agora seguem um pouquinho a onda das homenagens, né? Figuras importantes da cultura brasileira, deixando um pouquinho de lado a onda dos enredos ligados à religiosidade africana. Ainda a Beija-Flor ainda está nesse caminho, a Tuiuti ainda está nesse caminho, que é ótimo, essa diversidade de ficar num tema só eu não acho legal. E agora esses últimos anúncios, a Vila Isabel com o Heitor dos Prazeres, um personagem importantíssimo no surgimento do samba e das escolas de samba, de algumas escolas de samba, no início do século XX. O Salgueiro anunciou ontem, a professora Rosa Magalhães, uma história maravilhosa dos últimos 40, 50 anos de desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Acho que vai dar um belíssimo enredo. A Imperatriz já tinha anunciado o enredo sobre Ney Matogrosso, que eu adoro, acho um baita de um personagem, um dos maiores cantores da história do Brasil, uma história vasta que começa no início dos anos 70, com os Secos e Molhados, uma banda completamente transgressora para tudo que acontecia na época ali, eles chocaram todo mundo, com forma de dançar, de se vestir, de se maquiar. A Mangueira traz um personagem que não é conhecido do grande público brasileiro, mas é muito importante na cultura do norte do país, e ontem a Mocidade Independente anunciou o enredo sobre a Rita Lee, que eu sou muito fã. Eu sou um cara que nasci no final dos anos 60, fui criado com um pé no samba, por causa do bairro onde eu cresci, Vila Isabel. Não tem como você se desvencilhar do samba quando você cresce em Vila Isabel, mas também que viveu muitos anos 80, no final dos anos 70, início dos anos 80, aquela onda do rock nacional, então eu tenho um pé forte no rock também, e não tem como eu não amar um personagem como a Rita Lee. Desde a sua época nos Mutantes, no final dos anos 60, já com as gravações dos Mutantes, participação nos festivais do fim dos anos 60, depois com Tutti Frutti, a segunda banda dela, que já era um pouco mais enraizada no rock. O Mutantes tinha muita psicodelia e bebia um pouquinho a fonte do tropicalismo. Aí depois o Tutti Frutti, depois do Tutti Frutti em carreira solo, depois que ela casa com Roberto Carvalho e vira uma grande artista do pop rock, né? A sua música passa a ser um pouquinho mais ligada à música popular. A Rita Lee é maravilhosa como compositora, como cantora. Inclusive teve uma série, tem uma série dela que está no ar agora por um canal de streaming, uma série documentária dela, que até um dos problemas é não falar sobre os Mutantes, né? Nessa série, a história da Rita Lee começa ali por volta de 72, quando ela já saiu dos Mutantes e começa a formar o Tutti Frutti, que era uma banda sensacional, com Luiz Carlini, guitarrista, com Lee Marcucci, baixista, e a série meio que ignora os Mutantes. Depois, em entrevista para alguns meios de comunicação, o Roberto de Carvalho, o ex-marido dela, fala que o Sérgio Dias, que era um dos integrantes dos Mutantes, não liberou a obra dos Mutantes, não liberou músicas dos Mutantes, não liberou o seu nome para que fosse citado. A Rita Lee sai em 72 dos Mutantes brigada, né? Era uma relação muito conturbada. Ela era casada com o Arnaldo Batista, irmão do Sérgio Dias. Ela se separa do Arnaldo Batista e sai dos Mutantes brigada. Foi uma situação que nunca foi muito bem esclarecida e o Sérgio Dias não liberou. Eu espero que a Mocidade não tenha entrave nenhum com o Sérgio Dias para poder falar de Mutantes. Acho que não vai ter nada, porque não vai usar música do Sérgio Dias. Talvez o samba cite algum trecho de alguma música, mas eu espero que não tenha nenhum entrave para que a história da Rita Lee seja contada por inteiro. Inclusive, a parte visual dos Mutantes dá, assim, pano para manga, para o carnavalesco brincar. Então eu espero que os carnavalescos caprichem muito nas sinopses de seus enredos e que esses enredos gerem uma excelente safra de sambas para o ano que vem. Carnaval de 2026 promete muito. 3 escolas ainda não anunciaram seus enredos: Grande Rio, Unidos da Tijuca, Acadêmicos de Niterói, e depois que todos estiverem anunciados, a gente volta aqui para fazer um panorama geral dos enredos para 2026. Valeu, rapaziada, grande abraço!